nós vivemos em 2006 um processo, talvez nós tenhamos banalizado um pouco esse processo. De um lado, em relação aos usuários, o país viveu um movimento em 2006 muito significativo. Talvez hoje nós devemos estar discutindo se este modelo está esgotado ou não, mas o país viveu em 2006 um momento muito significativo quando retirou pela primeira vez a pena privativa de liberdade para simplesmente quem porta para seu consumo. Esse foi um movimento fruto de uma ampla discussão na sociedade brasileira, e foros como esses foram determinantes para que o país produzisse este avanço, que em 2006 foi um avanço muito comemorado. Ainda hoje, nós estamos debatendo de que forma o avanço de 2006 deve ser bem aplicado. A rigor, quando uma pessoa é abordada nessas condições, como eu disse, não cabe mais sequer prisão em flagrante, a lei veda expressamente, e sequer, em se tratando de alguém primário, sequer haverá um processo criminal. Haverá aquilo que a legislação penal chama de transação penal. Este procedimento, hoje, tem sido, a rigor, bastante banalizado. Não que também o caminho venha a ser a justiça terapêutica, onde há muito cuidado no tratamento desta matéria, porque vejo com muitas reservas o chamado tratamento compulsório, e aqui não estou falando de internação. Vejo com muitas reservas este mecanismo, até porque eu considero que alguém se tratar deve partir do pressuposto de que esta pessoa quer realizar o seu tratamento de forma voluntária, e para aqueles que necessitam de tratamento, por óbvio, né? Então, mas de toda forma, nós evoluímos pouquíssimo desde a edição da lei em 2006, de que maneira tornar este espaço dentro do Poder Judiciário, com as suas equipes multidisciplinares, um processo com um grau de eficiência maior e com uma abordagem social, com uma abordagem técnica muito mais qualificada do que hoje tem ocorrido. Hoje tem ocorrido meramente a banalização deste processo, tá certo? E, de outro lado, o fenômeno que a lei de 2006 produziu foi o aumento de pena para o tráfico, de fato contribuindo decididamente para o superencarceramento. E aqui deixo também, talvez para os debates logo a seguir, se houver oportunidade, a gente pode avançar um pouquinho mais, mas deixo aqui, talvez hoje, ao lado da oferta de serviços, o maior desafio que nós temos no tocante à legislação e pensando no futuro de uma política consistente, numa política que não segregue, uma política que não crie mais um elemento de exclusão na vida de quem, historicamente, no mais das vezes, vive fortemente a exclusão. Que é a adoção de critérios objetivos para a distinção entre aquele que porta para o seu consumo e aquele que porta para a venda. A falta de critérios objetivos, de fato, tem provocado enormes injustiças neste país e tem produzido, sim, o aumento do encarceramento. Eu estimo que nós temos aqui um dos maiores desafios. Compreendo que também o desafio da discussão quanto à descriminalização e à legalização, que são desafios que o país vai enfrentar muito mais dentro de um contexto internacional, considerada a sua realidade local, por óbvio, mas o país não adotará qualquer medida sem compartilhar as experiências internacionais, sem dialogar com a comunidade internacional. Um país de 200 milhões de habitantes, qualquer movimento que signifique descriminalização ou, fundamentalmente, a legalização, né? Vale lembrar que, no tocante à legalização, as experiências que nós temos até hoje no mundo, fundamentalmente, são dos dois estados americanos, né? E agora podemos ter a experiência uruguaia, desde que a medida seja aprovada no Senado uruguaio. Nós temos dialogado muitíssimo com os nossos, tenho dialogado muitíssimo com o Júlio Calçada, para que, de fato, acompanhemos de perto. O Júlio é o nosso secretário nacional de política de drogas no Uruguai. Então, essas medidas, sem dúvida, o país deve discuti-las, considerando a sua realidade, no seu debate interno,
mas observando também o componente do movimento internacional. Mas, insisto, a adoção de critérios objetivos para a distinção de quem importa para seu consumo e de quem importa para a venda, sem dúvida, hoje é um dos maiores desafios da política nacional no tocante à legislação brasileira, ao lado de tantos outros. Enfim, nós temos aqui uma enormidade de desafios de como pensar. Não sou pessimista, acho que o país tem condições, sim, de dar os passos adiante, de construir. Reconheço que nós temos um ambiente dentro do parlamento difícil, de um debate muito com uma tônica religiosa muito forte, mas é possível fazer a contrapartida num ambiente, fazer o contraponto num ambiente de democracia, de debate, e darmos os passos adiante como todos nós desejamos. Muito obrigado.